Olha, primeiro respondendo a sua primeira questão, sim, os Estados Unidos têm, aí é imbatível, o maior plano de política industrial do mundo, disparado, que é o chamado Inflation Reduction Act. Eles tinham antes o CHIPS Act, que era para produzir chips, né, semicondutores nos Estados Unidos e depender menos dos semicondutores da China. Não sei se vocês se lembram, durante a pandemia, a China fechou as suas fábricas e aí deixou de produzir os chips, e aí afetou até a produção de carros, né? Porque os carros usam chips. Então, os Estados Unidos primeiro começou com essa questão dos chips e depois foi para um plano muito mais ousado, Inflation Reduction Act, que chega na casa do $1 trilhão, o que é algo que para um país como o Brasil, ou para qualquer país do mundo, eu diria, é uma cifra absolutamente fora de qualquer escopo, né? A Europa também tem o seu plano, que envolve cerca de 800 bilhões de euros, chamado Next Generation EU, ou Próxima Geração Europa, né, União Europeia. Então, a Europa também tem. A China tem inúmeros planos de políticas, assim como a Coreia, todos os países asiáticos, até países latino-americanos já adotaram também programas de desenvolvimento industrial. O que nós estamos fazendo é, obviamente, de maneira muito mais modesta, porque nós não temos o mesmo espaço macroeconômico desses países ricos, né? Nós não temos a moeda global, nós não emitimos a moeda global, como é o caso dos Estados Unidos, mas focando naquilo que nós achamos essencial e que nós achamos que pode melhorar a vida das pessoas no Brasil, inclusive. Entendeu? Então, quando você fala complexo industrial da saúde, quando você fala em agroindústria e produção de alimentos, né? Você está falando de coisas que impactam o dia a dia, o preço do alimento, o preço do medicamento, que impactam a geração de emprego, inovação. Então, nós focamos nesses temas. Agora, quanto às críticas, eu repito, eu acho que todo programa governamental é passível de críticas. Ninguém tem a pretensão de ser infalível, certo? Agora, a crítica tem que ser baseada no que foi proposto e não num princípio anterior, não é? Então, assim, você tem que ler o que foi proposto, identificar os pontos que você considera equivocados, né? E tecer as críticas. O problema é quando a crítica é genérica e é uma crítica principialista. Ou seja, ela fala assim, eu sou contra a política industrial porque eu acho que não funciona, porque eu acho que o país não tem capacidade de fazer, então qualquer proposta, independente da que seja, eu considero inadequada, errada e antiga, né? Agora, quando você pergunta para muitas das pessoas que criticam a política apresentada, fala assim, então qual seria a política que você apresentaria? A resposta, basicamente, é o seguinte, abertura comercial unilateral e explorar vantagens comparativas. Bom, não tem nada mais antigo do que essa discussão. Isso aí estava no Davi Ricardo no século XIX, entendeu? Não, essa visão, inclusive, do ponto de vista da formulação de políticas produtivas, já foi superada há muito tempo, né? Portanto, eu acho que parte das críticas deriva de uma visão de princípios, né? Por isso que eu falo que é uma questão um pouco infantil, um debate talvez um pouco infantil, porque a criança, ela deseja e quer que o mundo seja como ela deseja que fosse. E o mundo, quando é diferente, ela não gosta. Ela chora, ela reclama, entendeu? E eu vejo muito isso no debate econômico no Brasil. As pessoas têm princípios que elas adquiriram ao longo da vida, seja mais progressistas, sejam mais liberais, desenvolvimentistas, ou chamem o que quiser, e elas analisam as políticas a partir desses princípios, e não a partir do que a política realmente apresenta. E a outra crítica, que também decorre do não entendimento, da não compreensão da política, é que isso envolveria gasto público, descontrole fiscal, como a gente disse, não tinha nada de nenhum anúncio de novo gasto público, recursos públicos. Ao contrário, quando você vai para o setor agropecuário, agrícola, o Plano Safra envolve recursos públicos, são 10 bilhões por ano, basicamente, de subvenções para crédito para o setor, e funciona muito bem. Sobre o Plano Safra, a mídia hegemônica não reclama. Curioso. Pois e é um programa que mostrou que funciona, entendeu? Porque a produtividade do setor avançou, não é só por causa do crédito, obviamente, é também por causa da assistência técnica, Embrapa, pesquisa, etc. Mas
obviamente que existem recursos públicos ali. Aqui não existe recurso do Tesouro. O que existe são algumas linhas com um preço, uma taxa de juros mais baixa, mas derivado de fundings mais baratos, como, por exemplo, é o caso do Fundo Clima, que você capta um título verde, ele tem um custo mais barato e você passa a um custo mais barato também para quem quer inovar e quem quer produzir e descarbonizar a sua produção. Então, acho que, em grande medida, as críticas são fruto de uma certa incompreensão, às vezes uma não leitura sobre o que foi apresentado, e também de princípios anteriores que impedem um debate sobre a política. Isso, como eu disse, vale para tudo. Vale para a política fiscal, vale para a política tributária, vale para a política industrial. Nós não podemos fazer uma discussão com base em princípios anteriores. Nós temos que analisar a política como ela se apresenta.